Estamos de volta para mais um episódio de União de Facto, um podcast sábado sobre a União Europeia. O meu nome é Catarina Caria e estou aqui todas as semanas, já sabem, diretamente do Parlamento Europeu para falarmos de Europa. E esta semana vamos falar de inteligência artificial e de energia e tenho dois eurodeputados para falar comigo sobre este assunto. Aqui do meu lado começo por apresentar a Vânia Neto. Ela é eurodeputada pelo PSD desde abril de 2024 e conta com mais de 12 anos de experiência nos setores de educação e tecnologia. É formada em Direito pela Nova School of Law e iniciou a sua carreira na Câmara Municipal de Santarém, de onde é natural, e depois passou também pela Câmara de Cascais. Lecionou no mestrado de Gestão Pública da Escola Superior de Gestão e Tecnologias do Instituto Politécnico de Santarém e trabalhou para a Microsoft durante vários anos, onde coordenou pastas desde a educação, a cidadania e a responsabilidade social, aqui virada para a Europa Ocidental, e também a estratégia de competências digitais em educação e até mesmo as relações institucionais da empresa. Portanto, aqui do setor privado para o Parlamento Europeu. Diz ser uma apaixonada por capacitar estudantes, educadores e instituições com as competências e ferramentas que necessitam para prosperar na era digital. Vânia, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. E ao meu lado também tenho Carlos Zorrinho, é eurodeputado desde 2014 e professor catedrático no Departamento de Gestão da Universidade de Évora. Aqui no Parlamento Europeu presidiu a delegação do PS entre 2014 e 2022, integrou as comissões de Indústria, Investigação e Energia, Ambiente, Saúde e Segurança Alimentar e Desenvolvimento. É também presidente da delegação do Parlamento Europeu para a África, Caraíbas e Pacífico e relator permanente do Parlamento Europeu para a Ajuda Humanitária. Carlos, muitíssimo obrigada. É um gosto, muito obrigado pelo convite. Aos dois por estarem aqui. E Vânia, começo por ti. Este é um assunto que eu acho que para quem nos ouve é de grande atualidade. Eu peço aos dois que obviamente seja uma conversa partilhada e muito da tua experiência tem sido precisamente nesta questão da transformação digital, da inteligência artificial e também na promoção de projetos que apoiem a transição digital. Inclusive, fizeste parte do projeto que deu origem à primeira regulamentação de inteligência artificial na Europa. E pode explicar, para quem nos ouve, quais são então as implicações desta regulação, que foi portanto, completamente na vanguarda, a Europa colocou-se na vanguarda deste corpo legislativo. Quais são as implicações deste corpo legislativo para o nosso cotidiano e a forma como utilizamos inteligência artificial? Olha, Catarina, para te ser honesta, eu quando cheguei ao Parlamento, e como tu sabes foi há pouquíssimo tempo, o projeto obviamente já estava em curso e, portanto, a minha intervenção foi muito pouca. A questão é que a inteligência artificial com que eu já trabalhava, obviamente, pela minha experiência passada empresarial na Microsoft, e acima de tudo eu penso que a Europa deu cartas nesta matéria por mais uma vez estar à frente na regulação. A tecnologia é de facto algo que veio para ficar. Nós sabemos que a inteligência artificial vai de facto alterar muito a forma como nos relacionamos uns com os outros, a gente de resto já está a fazê-lo, mas é importante perceber que há limites e para este tipo de tecnologia disruptiva é sempre muito importante nós percebermos que tem que ser transparente, tem que ser fiável, temos que garantir que é de alguma forma controlada por humanos. Certo. E portanto são estes 3 ou 4 objetivos principais que o AI Act tem, enfim, pelo menos na base. Claro que, tal como todas as legislações, ela certamente não é ainda perfeita, mas é de facto um passo fundamental para proteger os cidadãos europeus. Porque nós sabemos que estas questões da tecnologia, normalmente, enfim, diz-se que os Estados Unidos e a China são muito inovadores, mas não têm o mesmo nível de proteção que nós temos na Europa. E da mesma forma que a Europa, ao nível da proteção da privacidade, dos direitos de autor, etc., foi sempre muito vanguardista, neste caso também protecionista, neste aspecto é também muito importante. Porque, em especial, o impacto da inteligência artificial, nomeadamente para a utilização indevida dos dados pessoais das pessoas, de dados em geral, mas também de manipulação com base em fake news, em deepfakes e coisas do género, é muito importante que o Estado de Direito Europeu e os cidadãos europeus estejam protegidos. E esta legislação, esta regulamentação visa exatamente isso. Naturalmente vamos ter que, se calhar, daqui a uns anos, ou daqui a até a poucos anos, vir a adaptar ou readaptar, mas parece-me que é, de facto, um marco muito importante, não só para fazer o standard de indústria,
mas também o standard a nível mundial. Mas então, para quem utiliza, e nós utilizamos todos, aliás, até mesmo na preparação deste podcast, utilizei o ChatGPT, OpenAI, para retirar e para criar algumas ideias. E acho que é uma ferramenta essencial no nosso dia-a-dia. Devemos ou não estar preocupados com a evolução da inteligência artificial ou sabemos que com esta regulamentação, que aliás, como dizias, não é perfeita, estamos protegidos e, portanto, é confiar que vai tudo correr bem. Nós temos, repara, há sempre pessoas bem e mal intencionadas, como é óbvio, não é? Eu acredito que a indústria, que está neste momento a desenvolver a inteligência artificial, e há muitas empresas a desenvolver em cima da inteligência artificial, como é óbvio, e vários componentes de inteligência artificial, irão respeitar, ou pelo menos aquelas que operam na União Europeia vão ter que respeitar. Se isso depois vai-lhes trazer problemas noutras geografias, enfim, isso a nós neste momento eu diria que é menos importante. O mais importante é salvaguardarmos o nosso espaço de democracia, o nosso espaço europeu, de salvaguarda dos direitos das pessoas. Mas, naquilo que é a inteligência artificial, a beleza, entre aspas, é que de facto tem um potencial enorme, mas também tem imensos riscos e, portanto, nós já vimos alguns riscos disso, não é? Portanto, pessoas que já foram imoladas, enfim, em vídeos, desde, enfim, situações pornográficas que as pessoas nunca tiveram envolvidas, ou vídeos a apelar a votos por parte de pessoas que de facto nunca o fizeram, ou até de venda de, enfim, de produtos utilizando figuras públicas que nunca de facto fizeram essa publicidade. Portanto, isso é muito grave e nós temos que, isso digamos, essa é a inteligência artificial ou a utilização da inteligência artificial que a União Europeia visa de alguma forma impedir. E, portanto, desse ponto de vista é fundamental. Depois, em segundo plano, mas não menos importante, eu penso que é fundamental também que as pessoas estejam preparadas para esta mudança. E, portanto, a União Europeia, para além da regulamentação, também tem todo um pacote de investimento previsto para ajudar as empresas europeias a posicionarem-se de forma honesta, de forma transparente, neste mercado. E, portanto, temos o Gen AI EU, basicamente, que é um programa para apoiar as empresas europeias que querem, de facto, desenvolver soluções em cima da inteligência artificial, respeitando as regras da utilização na Europa. E, portanto, eu penso que isso vai ser muito importante nos próximos anos para desenvolver este mercado na Europa e também para para toda a gente poder usar de forma segura a inteligência artificial. Nessa questão aí, tocaste num ponto que é, para além, obviamente, da necessidade de legislação, é o investimento e depois também a forma como vamos contribuir para os sistemas de inteligência artificial. Nós sabemos que há todo este conceito de inteligência artificial made in Europe e muito se tem falado acerca da autonomia estratégica da União Europeia, mas a verdade é que nós continuamos altamente dependentes de semicondutores que vêm do Taiwan, por exemplo. Aliás, o Taiwan é o maior produtor destes chips avançados que são essenciais para a inteligência artificial e para as nossas tecnologias. A minha pergunta é aqui para os dois desafios a entrar é, então, com a escalada de tensão na região e à semelhança daquilo que os Estados Unidos também têm estado a fazer no domínio de capacitar o país para poder então produzir estes semicondutores, a própria União Europeia lançou um conjunto de leis, a Lei Europeia dos Chips, em 2022, precisamente com o objetivo de duplicar a nossa cota para 20% até 2030. Isto vai mesmo acontecer? Ou é bastante ambicioso, tendo em conta o limitado tempo que temos? Mas a verdade é que, quando falamos de inteligência artificial, não podemos deixar de falar em todo o conjunto de materiais que são necessários para que funcione. Portanto, Carlos, pedia-lhe aqui Catarina, também o seu contributo. Vou voltar um bocadinho atrás também, porque acho que é importante enquadrarmos este processo todo no caminho que foi feito, no caminho regulatório, no caminho legal. Eu há muitos anos que acompanho esta área como docente, a minha área é gestão de informação, também aqui no Parlamento Europeu desde 2014, fui relator de muitos dossiês que vieram, que nos fizeram chegar a este ponto: interoperabilidade, portabilidade, conectividade, o programa europeu digital, também relatórios de iniciativa, porque o Parlamento pode fazer relatórios de iniciativa para levar a Comissão Europeia a legislar e depois o Parlamento volta a analisar os seus próprios regulamentos. E de facto nós vivemos hoje numa união de facto entre a inteligência artificial e o mundo e a sociedade e a humanidade, em que temos que garantir que nessa união de facto
os sentimentos e as pessoas estão sob controle, que os sonhos e a imaginação, as emoções e a capacidade de decidir são humanas, os dados são das pessoas, e esse é um combate geopolítico fundamental. É evidente que o combate geopolítico por chips é decisivo, mas eu tenho que lhe dizer, porque é isso que eu tenho que reconhecer, que a Europa, percebendo que, infelizmente, perdeu a batalha da engenharia, que infelizmente perdeu em certa medida também a batalha das grandes empresas, embora hoje seja um pouco difícil dizer que as grandes empresas, as Big Six, são todas americanas, mas são basicamente de cultura americana e de capital americano. A verdade é que a União Europeia definiu uma estratégia, que é a estratégia de fazer com que as empresas, sejam de onde forem, quando atuarem na União Europeia, têm que atuar como empresas europeias. Foi esse, aliás, o princípio do DMA, que eu fui relator na minha comissão, portanto, o Regulamento dos Mercados Digitais. A ideia é a raposa tem que tomar conta do galinheiro, porque se as galinhas forem todas comidas, a raposa morre à fome. E se nós conseguirmos isso, se nós conseguirmos que as Microsofts deste mundo possam atuar na Europa como uma Microsoft europeia, nós temos um mercado muito, muito, muito forte. Sim. E então, talvez esta visão, que é tão importante, que é a visão de que as pessoas primeiro, foco nas pessoas, data deal, nós cedemos os dados porque queremos. Repare, os dados na China são do Estado, em Portugal são das pessoas, nos Estados Unidos são do mercado. Faz uma grande diferença. Portanto, que as pessoas cedem os seus dados, recebem serviços em troca. Essa componente é uma componente muito, muito, muito importante. Agora, é evidente que a autonomia estratégica é decisiva. A autonomia estratégica, no entanto, do meu ponto de vista, não é apenas uma autonomia estratégica digital, tem que ser conseguida numa dimensão diferente. Ou seja, eu acredito num mundo cada vez mais multilateral, com base numa globalização ética. Não acredito que a China, que os Estados Unidos, que a Rússia, que a África do Sul ou que o Brasil ou que a Europa vão ter modelos, regimes políticos iguais ou modelos iguais. Isso não faz parte muito. Haverá diferenças, mas tem que haver algumas coisas que são absolutamente centrais e únicas. O desenvolvimento humano e a base ética. E esse desenvolvimento humano e essa base ética será o terreno em que vai crescer a inteligência artificial, os modelos de linguagem. Porque os modelos de linguagem que tanto medo nos metem, porque inclusivamente podem generar, são generativos, mas podem generar, nós temos que conseguir criar uma espécie de contaminação do grupo ou de imunidade de grupo em relação à degeneração da inteligência artificial, e isso só se consegue se tivermos um padrão ético no desenvolvimento da inteligência artificial. E a regulação europeia, e não temos tempo agora para detalhar, como sabe, distingue as aplicações de IA em aquelas que são muito perigosas e, portanto, são sistemicamente perigosas e são proibidas. É sempre complicado porque há sempre utilizações que são necessárias, mas, por exemplo, os reconhecimentos faciais, por exemplo, a manipulação psicológica, temos o problema dos info-excluídos e, portanto, há muita gente que é mais facilmente manipulável. Aquelas as aplicações que são de risco e em que pode haver a capacidade das pessoas contraporem, e aquelas que não são de risco, mas tem que haver muita transparência, como no caso da inteligência artificial degenerativa. No meio disto tudo, e só para terminar, já estou a falar muito, eu acho que temos sobretudo que apostar na literacia digital. É difícil, mas se eu tivesse que fazer uma aposta à escala da Europa, à escala do mundo, apostaria sobretudo na literacia digital, entendida não apenas como saber usar isso, por todo lado a nova geração sabe, não apenas saber usar, enfim, os telemóveis, os computadores, mas sobretudo ter a capacidade de saber história, saber filosofia, saber linguagem, saber física, usando os novos equipamentos para resolver aquilo que eu chamo o paradoxo de Aleixo. E o que é o paradoxo de Aleixo? António Aleixo é um poeta popular português, como se sabem certamente, e tem uma quadra deliciosa. Diz assim: a mentira, para ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E só cada um de nós, devidamente preparado, não há nenhum algoritmo mestre, nem nenhum algoritmo doutor, só nós é que podemos fazer esse trabalho essencial, que é perceber qual é o nível de mentira que podemos aceitar numa verdade, ou qual é o nível de verdade que temos que ter, ou a falta de verdade que temos que ter para classificar uma mentira. E isso é determinante, isso é uma base ética, e isso vai determinar o futuro da humanidade, vai determinar
se a união de facto entre a inteligência artificial e a sociedade é uma união bem-sucedida. Uau, bem, Uau, muito bem. estava agora prestes aqui podia ser o fecho deste episódio, mas ainda não é. Mas, Catarina, deixa-me só acrescentar, porque eu Não, concordo era inteiramente exatamente, Vânia, era isso com o mesmo que eu Carlos ia neste repetir. ponto de quanto mais inteligência artificial vamos ter, quanto mais tecnologia, mais importante se tornam as competências humanas. Eu concordo inteiramente com o que o Temos que Carlos humanizar os robôs e não Exatamente. robotizar as pessoas. Exatamente. Muito E, bem, portanto, exatamente. o mais importante aqui, e nós sabemos que vai haver uma série de trabalhos que vão ser substituídos por inteligência artificial, mas talvez ainda bem, porque são coisas repetitivas, que não são próprias, se calhar, do ser humano. Portanto, nós temos que utilizar a nossa inteligência, a nossa emotividade, todo o nosso pensamento crítico para, de facto, melhorar o mundo em que vivemos. E, portanto, se é certo que a inteligência artificial, eu penso que não vai substituir esse tipo de competência humana, mas certamente muitas das profissões que nós hoje conhecemos e certas tarefas que nós hoje fazemos vão ser substituídas, e a meu ver ainda bem, porque hoje em dia, quando faço uma apresentação, ter uma ajuda digital, enfim, de uma inteligência artificial para melhorar e aumentar o tempo que eu demoro a fazer, e melhorar o tempo em que eu demoro a fazer as coisas, para mim é ótimo, não é? Tenho mais tempo para estar com os meus filhos, tenho mais tempo para passear, Claro. tenho mais tempo para ler. Portanto, isso é ótimo. Agora, o mais importante é que, de facto, os empregos não vão ser substituídos por inteligência artificial, grande parte deles, mas provavelmente pessoas que dominem a inteligência artificial vão nos substituir. Isso aí é certo. Portanto, as competências e esta aposta nas competências, eu não podia estar mais de acordo. Porque nós temos que, de facto, dar poder às pessoas para dominar e para conseguirem, de facto, tirar partido da tecnologia, seja a literacia digital básica, cibersegurança, porque nós sabemos a quantidade de ataques, a quantidade de pessoas que se deixam enganar por esquemas online, etc. Mas também para conseguirmos melhorar a nossa performance e termos mais tempo livre enquanto humanos, porque de facto temos qualquer assistente digital que nos ajuda a melhorar a nossa vida. E eu penso que é muito por aí, ou seja, cada vez mais humanizar a forma como nos relacionamos, porque isso vai ser muito mais importante. Mas se me permites, Vânia, se me permite, Catarina, isso é o artificial. Ora, inteligência artificial generativa. Portanto, a questão do artificial está muito bem resolvida, concordo 100%. Mas depois temos a inteligência. A inteligência, eu acho que nós temos que contrapor à criatividade. Ou seja, Exato. a criatividade é aquilo que nos pode diferenciar, distinguir da inteligência artificial. E depois temos o generativo. Para o generativo é mais difícil. Eu costumo dizer sempre que, enquanto estivermos um segundo à frente da máquina, a máquina serve os nossos sonhos e serve a nossa imaginação. Se ficarmos um segundo atrás da máquina, nós seremos servos da máquina. E por isso, o generativo implica imaginação ao poder, como em maio de 68, agora em junho de 2024, e implica que não percamos a capacidade de sonhar. Muito bem. Agora gostava de para... Mexer à terra. Exato. Exatamente, é mesmo isso, porque agora vou pegar aqui num ponto que vai ser infelizmente o último ponto desta conversa, mas que eu acho que é importante não deixarmos de abordar hoje, que é precisamente a questão da inteligência artificial e as suas implicações para a sustentabilidade. Porque nós sabemos que para que a inteligência artificial funcione e que para que possa haver o armazenamento de dados, etc., vamos ter de construir muito mais centros de dados que utilizam energias não renováveis. E, portanto, nós sabemos, por exemplo, a Microsoft e a Amazon, inclusive, já fizeram um grande compromisso de utilizar energia nuclear como uma solução sustentável a longo prazo para, no fundo, continuar a alimentar estes centros de dados. Como é que a União Europeia responde a estas implicações da inteligência artificial para com a sustentabilidade, quando a nossa relação com a energia nuclear é muito mais complexa e em evolução? A opção da União Europeia não é pela energia nuclear, embora seja em França, como sabe, é pelas outras capacidades de geração de energia, nomeadamente energia renovável, o hidrogênio verde, que também não são tão impactantes do ambiente e que podem, de alguma maneira, dar uma resposta. Eu acho que a aceleração tecnológica, nós não podemos ver a aceleração tecnológica apenas, associamos muito tecnológica digital, é verdade, mas não podemos ver apenas a aceleração tecnológica na componente dos dados e do digital. A aceleração tecnológica também na componente dos átomos, é também na componente da genética. Neste momento há novas tecnologias de produção de energia
energia. Há quem diga que daqui a 2, 3 anos teremos a fusão nuclear a frio, enfim, aquele sonho de há tantos anos. Há evoluções fortes na computação quântica que permitirão, possivelmente, com menos energia, fazer toda a computação necessária nos centros de dados. Ou seja, há uma dinâmica global de evolução tecnológica e acho que é essa dinâmica global de evolução tecnológica que nos pode procurar dar a resposta. Agora, no caso concreto da energia Europa, é mais uma razão e é mais uma oportunidade para apostarmos fortemente na nossa grande opção estratégica, que é a opção do hidrogênio verde. Os Estados Unidos têm muito shale gas e, portanto, estão muito baseados ainda no shale gas. A França tem o nuclear, alguns países europeus têm muito carvão, é óbvio, e, portanto, ainda estão a procurar aproveitar as últimas oportunidades, com toda a parte também da compensação com essas tecnologias. Nós de facto, temos uma dependência em relação às energias fósseis, temos uma oportunidade e uma vantagem tecnológica na questão do hidrogênio verde, temos muito sol, temos muitas energias renováveis que podem ajudar a produzir esse hidrogênio verde com emissões muito baixas e, portanto, é por aí que devemos apostar. Eu acho também que a própria desenvolvimento tecnológico, ou seja, o próprio desenvolvimento e investigação também tem ajudado imenso, não só aquela questão de cada vez temos mais poder de computação em microchips mais pequenos, okay, mas também porque a própria investigação, neste momento, quer as grandes empresas tecnológicas, têm de facto áreas de R&D espetaculares, não é? E que de facto, desde data centers dentro da água para evitar o sobreaquecimento e, portanto, que funcionam debaixo d'água, até situações que são totalmente powered by só energia solar, por exemplo, que têm baterias e, portanto, durante a noite continuam alimentadas porque tiveram sol durante o dia. Portanto, há muitas opções neste momento para a alimentação de data centers, mas eu acredito que nos próximos anos ainda vamos ter, de facto, avanços de investigação brutais que vão permitir também, de alguma forma, minimizar esta questão. Até porque as grandes empresas tecnológicas, tal como os Estados, já se comprometeram não só à neutralidade carbónica, em alguns casos, naquele que eu conheço melhor, que é o caso da Microsoft até 2030, que é de facto muito ambicioso, que é já amanhã, mas também no caso da Europa nós temos uma ambição muito grande de diminuir as emissões até 2040 e temos metas muito definidas para isso. Portanto, é preciso que toda a economia, que todos os Estados contribuam para isso. Relativamente à própria, se calhar aquilo que nós estamos hoje aqui a discutir, daqui a 2 ou 3 anos, até se calhar até meses, a própria inteligência artificial generativa pode contribuir para resolver alguns dos problemas. Aliás, há de facto uma grande esperança que a computação quântica possa resolver alguns dos problemas ainda não resolvidos até hoje, nomeadamente ao nível da saúde, portanto, de descobertas que podem, de facto, melhorar a nossa qualidade de saúde, mas também ao nível da energia que permitam mais energia com menos emissões, mais energia com mais qualidade, de facto, em digamos, componentes mais pequenas. E, portanto, eu penso que o futuro é um bocadinho incerto, mas o futuro eu penso que vai ser sempre melhor do que o passado. E espero eu que, no caso tecnológico... O que é extremamente interessante nós podemos fazer uma abordagem, peço desculpa de ter interrompido, nós podemos fazer uma abordagem simultaneamente, uma abordagem científica, uma abordagem política e uma abordagem tecnológica. E é cada vez mais importante que as pessoas que exercem a política não exerçam a política apenas na lógica do dia-a-dia, da gestão do dia-a-dia, da primeira página do jornal ou da abertura do telejornal, também depende das estratégias mediáticas, mas a realidade é esta, ou seja, eu, por exemplo, num outro pacote, que é o pacote do Green Deal, portanto, do Pacto Ecológico Europeu, eu fui relator de um dos quadros legislativos mais importantes, que é o mecanismo de compensação nas fronteiras das emissões, mas a verdade é que todo o planeamento político das medidas da União Europeia, na área digital, na área energética, tem sempre a ver também com aquilo que é previsível na evolução da maturidade tecnológica. E, portanto, nós temos que legislar hoje, a pensar que a tecnologia para a qual estamos a legislar hoje, a tecnologia deve ser neutral, mas não deve ser neutral em relação aos resultados e aos objetivos, e não é a mesma que vamos ter em 2026, 2027, 2028, e, portanto, o casamento entre o saber, o conhecimento, a ciência e a política com qualidade e a ciência com sentido político, são muito importantes. Já não podemos ter gavetas, ou seja, aquela ideia que tínhamos um tempo
um tempo de decisão, um tempo de planeamento. As coisas mudavam em 30 anos, em 40 anos, agora mudam em 30 dias, em 40 dias. E, portanto, É muito temos de ter essa antecipar capacidade. este futuro, ou seja, saber antecipar o futuro e ser de alguma Ter forma flexibilidade para, se não tiver certo, uma das coisas que mais melhorar, claro. uma das coisas que mais impressão me faz, e enfim, também já tive outras funções políticas em Portugal, é aqueles planeamentos, por exemplo, dos quadros financeiros, mas com gavetas muito definidas, faz-se isto entre 2021 e 2027, é isto que se faz. Mas se em 2024, mas a vida muda, não é? Se perceber que não é aquela tecnologia, que não é aquele o objetivo, é uma complicação brutal mudar. E, portanto, esta é uma questão também que, espero, a inteligência artificial controlada pelos humanos nos ajuda a mudar isto. E eu acho que estamos precisamente numa altura de transição em que a política de pequenos passos vai ter de ser abandonada e até acho que esta aceleração que sentimos, este ritmo de urgência, poderá precisamente... A política de grandes passos e de proximidade total. É isso mesmo. Exatamente. Que antecipe o futuro e consiga, de facto, ao dia de hoje, encontrar as melhores soluções com flexibilidade suficiente para nos adaptarmos àquilo que ainda está por vir que não conhecemos. A tal união, de facto, de que falávamos. Exatamente. Muito obrigada aos dois Obrigada, Catarina, por esta conversa tão boa. Já sabem, todas as semanas um olhar crítico, informativo e simplificado, sem tretas e sem gravatas para a união, de facto. Obrigada.